Muito bem, irmãos, eu creio que nunca seremos iguais uns aos outros. Nós somos diferentes. E somos diferentes em vários aspectos. Nós somos diferentes nos nossos dons espirituais. Cada um de nós temos ministérios diferentes junto ao corpo de Cristo. Nós somos diferentes nos nossos talentos naturais. Por isso, essa diversidade de profissões, de capacidade. Alguns são engenheiros, outros são médicos, outros são metalúrgicos, outros são excelentes cozinheiras, outros excelentes donas de casa, e assim são os talentos, essa diversidade de talentos que nós temos. Nós somos diferentes também nos recursos. Alguns são mais abastados do que outros. Alguns têm mais do que outros. Como Jesus vai afirmar certa vez que os pobres nós sempre teríamos conosco. Então, quando nós pensamos nessa diversidade, às vezes as pessoas vão pensar, como existem movimentos filosóficos que pensam dessa forma, a única forma de existir igualdade é se todos forem iguais. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós não vamos perceber isso. Deus nos criou diferentes. E em função das nossas diferenças, nos tornamos plenos em algumas coisas e carentes em outras coisas. Nunca vai existir igualdade social, mas deve existir justiça social. Igualdade social significa todo mundo ganhando igual e todo mundo servindo igual. Isso é uma utopia. Porque a nossa capacidade e talento nos faz diferente e, consequentemente, os resultados são diferentes. Mas justiça social o que é? É quando aquele que tem divide com o que não tem e todos têm de uma forma igual. O que me falta é suprido por você e o que lhe falta é suprido por mim. É assim que o Senhor nos fez. Então vamos ver a partir dessa verdade que o Senhor nos fez todos nós servos uns dos outros. E é no ministério de servir que nos tornamos plenos, completos, supridos. Mas quando o servir deixa de ser exercido, então surge a necessidade, a carência, a falta. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 2, e versículos de número 1 a 9, e vamos meditar sobre essa esperança que nós podemos ter. Servir é a solução. Servir é a solução. Se você encontrou o trecho da palavra de Deus, fique de pé e acompanhe em pé a leitura desse trecho da palavra de Deus. Não porque de pé é mais reverente, mas é uma forma de descansar um pouco, né? E nós podemos de pé nos concentrarmos mais. Então vamos, acompanhe a leitura. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus.
mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todo o nome. Deus, obrigado por sua palavra. Creio que ela tem o poder de nos direcionar na forma que devemos viver. Então, que nesta noite a tua palavra, de uma forma poderosa, fale aos nossos corações e nos faça entender a sua perfeita, agradável, maravilhosa vontade para as nossas vidas. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, podeis assentar. A bênção de servir. Eu creio que, infelizmente, muitos de nós, quando olha para os talentos e os dons e a capacidade que recebeu de Deus, muitas vezes olha com a visão de que o que recebeu de Deus é para torná-lo ou para torná-la importante. A riqueza nunca nos fará pessoas importantes. Os diplomas nunca nos farão pessoas importantes. Talentos nunca nos farão pessoas singulares. O que nos fará pessoas importantes é se usamos o que temos e o que somos para servir aqueles que não têm e que precisam ser servidos. Essa é a grande verdade. Nós vivemos um mundo que, ao nosso lado, nós percebemos as pessoas, as circunstâncias dizem que precisamos ajudar, precisamos servir. Mas, infelizmente, nós temos nos tornado pessoas muito indiferentes. Ou seja, vivemos aquele ditado popular, cada um se preocupando com a sua própria vida. E é uma verdade. As pessoas estão cada vez mais se voltando para si mesmo, preocupadas consigo próprio e cada vez mais indiferentes àqueles que estão à sua volta. Pouco importa se isto vai ou não prejudicar as outras pessoas. Importante é que favorece a si mesmo. Esse é o mundo que nós vivemos. O mundo onde tem crescido a prática do egoísmo, do egocentrismo, onde as pessoas querem que tudo venha girar em torno delas. E, na realidade, o nosso Deus, na sua ciência maravilhosa e perfeita, Ele nos criou diferentemente para outro propósito, não esse. Ele nos fez diferentes para que, nas diferenças, pudéssemos perceber a necessidade que existe no outro. E a necessidade que existe em nós do outro. Você já percebeu que os casamentos unem pessoas diferentes? Geralmente é assim. São pessoas que falam demais, se casam com pessoas que falam de menos. Porque o que precisa de silêncio é ajudado por aquele que fala menos. E o que precisa de falar é ajudado por aquele que fala. E assim eles se unem. Ou seja, você vai perceber que na vida daquela pessoa que está perto de você, há coisas que existem em você, mas muitas vezes a forma como nós vemos estas coisas que existem em nós é uma forma de reclamar ou de murmurar. Porque ele não é como eu? E na realidade deveria ser, que bênção, ele não tem aquilo que eu posso dar a ele, então eu sou útil. Mas às vezes nós queremos as pessoas iguais. E os relacionamentos de iguais seria muito chato. Porque já percebeu como é difícil presentear a pessoa que tem? Já percebeu como é difícil? Porque você fala assim, o que eu vou dar? Ela já tem. Mas como é
gostoso quando nós podemos perceber que temos algo que pode ser útil a outra pessoa, porque temos o que ela não tem. E é assim que nós devemos perceber. E é dessa forma que devemos nos relacionar, ou seja, a Bíblia vai nos dizer que existe uma glória maravilhosa que nós devemos nos envolver com ela, que é a bênção de sermos servos uns dos outros. Há esperança para o nosso lar, para o nosso ambiente de emprego, de escola, para a igreja, quando nós entendemos que a comunhão que Deus manifestou, que Deus providenciou, é um ambiente que Deus criou para que nós pudéssemos usar os talentos e os dons que nós temos recebido de Deus, os recursos que nós temos recebido do Senhor. É através do servir que tudo se organiza, que somos abençoados, que somos supridos. É através do servir que aquele que tem falta passa a ter e aquele que tem abundância pode dividir. O maior problema é quando rejeitamos esse propósito em nossas vidas. O maior problema é quando o patrão conclui que em sua posição ele sempre deve ser servido e não servir. E ele se torna um opressor. Não importa a posição que nós estejamos na hierarquia, cada posição que nós estamos é uma posição de servir. O que está aqui em cima deve servir com o seu conhecimento àqueles que estão aqui embaixo. E aqueles que estão embaixo devem servir com o seu conhecimento àqueles que estão aqui em cima. Ou seja, não importa em que posição você está na hierarquia, todas as posições são posições de servir e de serviço. É o servo que em seu servir se motiva apenas pelo que pode ganhar em troca, perdendo a bênção da posição de colaborador, parceiro, ajudador, limitando-se apenas no que vai receber pelo seu serviço. Ele se torna um mercenário. E há muitas pessoas que elas pensam no serviço dessa forma, o que eu vou ganhar com isso? E às vezes não é financeiramente só. Eu vou vir aqui no sábado ajudar no aniversário da igreja. O que eu vou ganhar com isso? E sabe aquelas pessoas que são mercenárias assim, irmã Érica? O pastor agradeceu o irmão Davi por ter ajudado e não agradeceu a irmã Suzana. E ela fala, eu não fui lembrada na gratidão. São mercenários assim que querem ganhar em troca e não estão ali simplesmente para colaborar, para que aquilo que precisa acontecer, aconteça. Servir é assim. O servir não relaciona a importância à pessoa que serve, mas ao resultado que se produz pelo serviço prestado. Muitas vezes o cônjuge vê em seu par alguém que está ali para fazer a sua vontade, esquecendo-se que um relacionamento deve ser norteado pela reciprocidade. Isso faz dele um construtor de deserto, um edificador de vazios. Ele é um egoísta, só pensa em si mesmo. Já viu um relacionamento assim, principalmente conjugal, onde outra pessoa senta e só quer ser servido? Eu lembro de um casal que eu conheci. A Érica conheceu. Fernando. Fernando era um marido assim. Ele não ajudava em nada a esposa. Ela pegava o filho, pegava a bolsa da comida com o filho, pegava a Bíblia, e pegava a criança e ia, e o Fernando ia, e a esposa. Chegava em casa, ele sentava e falava, e a esposa tinha que trazer o chinelo, a esposa tinha que trazer a comida, e a esposa tinha que trazer a roupa para o banho, e ele sentava. E você ia conversar com ele, é assim mesmo, eu sou o homem da casa. E nós fomos ministrando a palavra, falando, não é assim. A esposa vai lhe servir, mas você deve servir a ela. É assim. Relacionamento é assim. Você ajuda a ela naquilo que ela precisa e ela te ajuda naquilo que você precisa. E assim as coisas se constroem e o ambiente se torna melhor.
Sabe qual é a bênção? O Fernando passou a carregar a bolsa. Já lavava algumas louças. Já ajudava a esposa. E as coisas melhoraram. E o relacionamento melhorou. Ficou mais prazeroso, porque é isso que o servir provoca. Porque se existe em você uma necessidade do serviço do outro, existe no outro a necessidade do seu serviço. Porque achamos que só nós precisamos ser servidos e esquecemos que os outros também precisam ser servidos, porque da mesma forma que não somos plenos, eles também não o são. E como é difícil quando nós não entendemos isso. Passamos a ser opressores, egoístas. Muitas vezes é o filho que olha para o pai como alguém que tem obrigação para com ele. Afinal, ele diz, foi você que me colocou no mundo? Quando na realidade, Deus teve por propósito fazer do pai uma bênção para o filho, mas também fazer do filho uma bênção para o pai. Eu olho para os meus filhos e eles não são iguais a mim. Algumas coisas parecidas, graças a Deus. Mas não são iguais. E como eu sou abençoado por eles, naquilo que Deus deu a eles. A Stephanie é minha companheira para supermercado, pintura, construção. É uma benção. A Ingrid, aquela pessoa, né, que gosta de aconselhar, aquela voz mansa, suave, às vezes dura, gosta de ser mãe, gosta de fazer coisas gostosas, é uma benção. Cristo é o filósofo, ele sabe tudo. Você quer perguntar as coisas para ele? Ele entende de tudo, ele todas as coisas. Se perguntar, e é interessante como ele fala, às vezes ele foi perdendo a visão e a Stephanie ia fazer um joguinho de videogame e ele ficava, agora você faz isso, agora você faz aquilo, não, você errou, não faça assim, faça aquilo. Então, Rael que o diga, ele sabe tudo. E pior que ele tem razão às vezes, né? São diferentes. Mas as diferenças que existem neles foram dadas a eles para preencher as necessidades que existem em mim. E é assim que nós devemos ver uns aos outros, como aquilo que Deus me deu é para suprir necessidades que existem neles. E quando nós unimos nossos dons no ambiente do serviço, nós nos tornamos plenos. Mas você quer ver destruição? A conta bancária é minha e a conta bancária é sua. Eu sou melhor que você porque eu contribuo com mais e você contribui com menos. Eu sou mais importante porque eu tenho um diploma e você não tem. Pronto, aí está a desgraça. Porque a nossa qualidade no serviço não é o quanto temos, mas se usamos o que temos para atender a necessidade do outro. É isso que nos torna úteis. É muitas vezes nós, como pais, que vemos o filho uma mão de obra barata. Simplesmente isso. Ele pode fazer, não preciso pagar, porque ele é meu filho. Alguém que, sob sua ordem, deverá satisfazer o seu ego, gerando no coração do filho apenas um desejo de, em algum momento breve, se livrar do cativeiro e ter a sua liberdade alcançada, porque há muitos filhos que estão loucos para sair da casa do pai. Porque não tiveram o privilégio de se sentirem úteis, necessários, importantes, e simplesmente foram usados. Porque alguém tem uma posição maior e ele usa a sua posição para oprimir, para ofender. É o pastor que vê na sua ovelha como oportunidade, simplesmente, às vezes, os mercenários, né, de lucro, de beneficiar-se. Paulo vai falar dos líderes religiosos que usavam a casa das viúvas para visitar simplesmente para alimentarem seus estômagos.
E eles ficavam na casa das viúvas fazendo oração, e comendo, e quando a comida acabava, a oração acabava também. Eles mudavam para outra casa. E na realidade, o ministério não é só de usufruir, é também de compartilhar. Não é só de tirar, é de dar. É bom quando a gente é convidado para a casa de pessoas para que elas compartilhem os seus dons e dotes culinários conosco. Amém? Mas é bom quando nós chamamos as outras pessoas para nossas casas, para que elas também possam experimentar dos dotes que nós temos. É muitas vezes a ovelha de um pastor que vê como alguém que está ali apenas para atender as suas necessidades. Muitas vezes torna o ministério pastoral pesado. E às vezes os pastores ouvem, nós pagamos ele para isso. Não é assim. Não importa que posição nós estejamos, todos nós somos servos uns dos outros. O pastor é servo das ovelhas e as ovelhas são servas do pastor. E nós estamos servindo uns aos outros com posições diferentes, com responsabilidades diferentes, mas todos nós somos servos. Eu creio que a maior parte dos nossos traumas, das nossas angústias, das nossas decepções, dos nossos vazios está no fato daquilo que esperamos dos outros, ou esperamos que os outros construam para nós, e não o fato de sermos participantes na construção e edificação daquilo que precisa ser construído. Às vezes esperamos que as coisas venham prontas, e na realidade elas vêm pela metade. E por que vêm pela metade? Porque tem uma parte que lhe cabe. Creio que o grande sentido da vida, irmãos, está no servir. Eu creio que um dia, quando você descobrir a bênção de servir, você vai descobrir a alegria de viver. Porque servir nos faz úteis. Servir dá sentido à nossa vida. Ocupa o nosso tempo e faz com que o nosso tempo seja proveitoso. Quando consideramos os outros superiores a nós, nosso comportamento será de servo e nunca de senhor. Observe que a Bíblia nos vai dizer no versículo 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Sabe essa coisa? Posso ajudar? Posso contribuir com alguma coisa? Porque às vezes nós nos sentimos assim, às vezes pessoas vêm aqui e falam assim, pastor, o senhor deveria ficar sentado esperando as pessoas te servir. Eu falei, negócio muito estranho. As pessoas me servem, mas eu também posso servi-las. Nós podemos servir uns aos outros. O fato de servir não anula a posição que eu tenho. E o fato de você me servir não torna você indisciplinado, ou maior ou menor. Nós somos servos uns dos outros. Amém? E é assim. Porque às vezes nossa hierarquia nos faz assim, eu estou aqui para ser servido. Nós estamos aqui para servirmos uns aos outros. E é gostoso quando nós vemos isso na vida das pessoas e quando as pessoas veem isso na nossa vida. Elas trabalham mais alegres, elas falam, eu faço parte de alguém que está unido para que juntos façamos alguma coisa. Eu sempre digo que não importa quantos tijolos nós contribuamos para que uma parede seja erguida, se é 1 ou se é 100, mas se você entende que o seu 1 é necessário, contribua com ele, porque se o seu 1 não for dado, haverá um buraco na parede. Nós somos importantes. Como servos, aqui está o verdadeiro sentido da humildade, considerar os outros superiores. E o sentido aqui de considerar os outros superiores significa, eu estou aqui para te servir. Esse é o sentido de superioridade, porque nessa questão de hierárquica, o que está debaixo deve servir aquele que está em cima. É o que Cristo está dizendo, olha, cada um considera o outro superior. Isso é maravilhoso. Então eu olho para você e eu estou aqui na condição de servo, que eu posso te servir.
Você está acima de mim. E você olha para mim na condição de servo, que eu posso te servir, se coloca numa posição de humildade em relação a mim. E dessa forma, nosso relacionamento se torna harmonioso, frutífero. Ressaltando, comportamento, não posição. Nossas posições podem e serão diferentes, porém o nosso comportamento não pode ser. Eu creio que nós devemos respeitar as hierarquias, amém? Você deve respeitar o chefe, o superior, você deve respeitar a posição, mas o comportamento do chefe e o seu deve ser igual, de serviço. Você deve respeitar o seu marido e a posição que ele tem, e você deve respeitar a esposa e a posição que ela tem. Os filhos devem respeitar os pais e a posição que eles têm, mas a atitude deve ser a mesma, de servos uns dos outros. E ser servo não é diminuir a pessoa na sua posição, é dar valor a essa pessoa. Porque quando nós servimos alguém, nós estamos dando valor a ela. Não importa a posição que nós temos, nossa atitude deve ser de servo. Posição é oportunidade de servir. Se você quer ser importante, busque uma oportunidade de servir. E nisso vai estar a sua importância. Veja as palavras de Jesus Cristo em Marcos capítulo 10, versículo 43. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Jesus vai estar dizendo, sabe, se você quiser ser grande, muito grande, começa a servir. E quando você começar a servir, você será grande. Sabe por quê? É no serviço, é no servir que nós demonstramos a nossa importância. Você quer ser importante? Começa a se oferecer para fazer coisas voluntariamente. Posso ajudar aqui? Posso ajudar ali? E você vai perceber que as pessoas vão olhar para você e vão começar a agradecer a Deus pela sua vida. Quando aprendemos a ver a necessidade do outro e não somente a nossa, seremos supridos em todas as nossas necessidades. Olha o que a Bíblia diz no verso 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. É a reciprocidade que traz a suficiência. Irmãos, eu tive um pai que era dadivoso. E eu tenho conhecido muitas pessoas semelhantes a ele, que aprenderam o dom do dar, do compartilhar. Mas sabe uma coisa que eu vi na vida do meu pai e tenho visto na vida dessas pessoas? Eu estou falando da pessoa irresponsável, estou pensando daquela que realmente tem aprendido a dividir prosperidade. Eu tenho percebido que as pessoas que aprenderam o dom de compartilhar se tornaram pessoas prósperas. Porque existe da parte de Deus um grande desejo de atender o necessitado. O grande problema de Deus é que quando Ele dá a pessoas algo além do que ela precisa, ela não vê que aquilo a mais que ela recebeu é para compartilhar. Ela acha que o que ela recebeu de a mais é para acumular. Eu sei que todos nós temos esse pensamento comum. Eu tenho mais do que eu mereço ter. Você não tem esse pensamento? Eu tenho mais do que eu sonhava ter. Eu tenho mais do que eu até mesmo precisava ter. Já percebeu isso? Já esteve nessa situação? Você olha e fala assim, eu não mereço isso. Eu tenho mais do que eu julgava. Agora, muitas vezes nós não entendemos que aquele mais que Deus nos deu é o mais que Ele nos deu porque falta no outro. E muitas vezes o mais que Ele nos deu é só para acumular, 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 quando na verdade era para dividir, dividir e dividir.
Tem um ditado, e é verdadeiro: ninguém é tão pobre que não possa dar, e nem tão rico que não necessite receber. Todos nós, de alguma forma, podemos ajudar. Como os macedônicos, que viviam em extrema miséria. Paulo fala desses irmãos na sua segunda carta. Eles habitavam uma região da África e Roma havia isentado essas pessoas do imposto, porque eram tão pobres que Roma não queria receber imposto deles. Mas quando surgiu a necessidade nos cristãos perseguidos de Jerusalém, eles chegaram até Paulo e disseram: aqui está a nossa oferta para os crentes de Jerusalém que estão sendo perseguidos e estão com necessidade. Paulo disse a ele: irmãos, se existe alguém que precisa de oferta é vocês, e vocês vão dar oferta para os cristãos em perseguição. Não é justo isso. E Paulo diz que eles insistiram: por favor, nós queremos ajudar. E Paulo disse: não só deram o que podiam, mas além do que podiam dar. E a Bíblia registra a história desses irmãos e exalta a atitude deles. E Paulo escreve isso aos de Coríntios, que eram cristãos ricos, de uma cidade riquíssima, e eles olham para ele como Paulo estava dizendo: os pobres ajudaram e vocês de Corinto, miseráveis, apesar de ricos, não ajudam. Paulo estava dizendo: ninguém é tão pobre que não possa ajudar. E não tem rico que não precise receber. Existe em alguém alguma coisa que falta em você. E existe em você algo que falta em alguém. Seja servo. O mundo está no caos que está, como também a família, a igreja, porque as pessoas só pensam em si mesmo. É verdade. É até uma dificuldade hoje, se as pessoas quiserem ser sinceras, né? Eu chegar para o irmão Davi: irmão Davi, tudo bem? Ele falou: oh, que bom que o senhor perguntou. A gente criou uma formalidade. Eu não falo dos meus problemas, você não fala dos seus, e se a pessoa for falar, incomoda. Já percebeu isso? Quando a pessoa começa a falar dos seus problemas, a gente fala assim: que pessoa chata. Como chata? Você perguntou: como é que você está? Ela foi falar como é que ela está. Agora ela vai lá e diz para você como ela está. Poxa, pessoa chata, hein? Você queria o quê? A gente muitas vezes quer isso. Vai tudo bem? Tudo bem. Não fala mais nada, é só isso que eu quero ouvir. E não é. E por isso que as pessoas estão depressivas. Síndrome do pânico, crise de ansiedade e tantos outros males, porque elas estão fechadas dentro de si e em torno de si e não têm todos os recursos e por isso sucumbem-se nesta enfermidade. As pessoas não zelam por aquilo que não é seu. Você sabe, é aquela coisa, é coisas bem assim. A pessoa, desculpa eu usar esse termo, ela entra num banheiro e ela não sabe que outro vai entrar depois dela. Então ela deixa o negócio num caos, mas ela já usou, o problema agora é do outro. Não é verdade? Que triste. Elas usam as coisas, mas não querem que outros também tenham. Aquelas coisas para outras pessoas tenham utilidade. E elas não pensam, elas só pensam em si mesmo. É como aquela pessoa, né, que está lá o pudim, ele quer comer o pudim inteiro. E não sabe que outros também querem comer, né? E se a pessoa começa a dividir o pudim pequenininho para que todos comem, ele fala assim: por que é tão pequenininho? Eu quero o maior, né? E sabe aquela pessoa que chegou primeiro e ela leva vantagem? Chegou primeiro, come, e os outros, se chegarem depois, não pensam nos outros. Elas não se envolvem com problemas que são dos outros, cada um que cuide da sua vida. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Esse é um slogan do diabo. Deus deu a vida, não é que cuidar, quando eu falo, não é interferir, não é controlar, mas Deus deu a vida para que cada um de nós cuide um dos outros. E é assim que o Senhor quer que façamos, que vivamos. É o que decidimos ser que fará a diferença, não o que esperamos que as pessoas fossem.
Olha o que diz, a palavra de Deus diz, sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Sabe, o maior ministério de Cristo aqui na terra foi o ministério de servir. Ele serviu a todos. E quando foi servido, as pessoas se incomodaram. Quando Maria Madalena foi lá, quebrou o vaso de alabastro e começou a derramar, ele fala, podia dar para os pobres. Eu falei, ele serviu a todos e quando foi servido, as pessoas ficavam incomodadas. Mas ele não tinha problema com isso. A Bíblia diz, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Sabe por que ele tem esse nome grande? Porque ele tem o poder de servir a todos. O sangue derramado tem o poder de perdoar o pecado de todos. Ele tem um grande nome, porque ele tem um grande poder de servir a todos. Por isso ele é grande. Ele é grande porque pode perdoar o seu pecado, porque pode perdoar o seu também, porque pode perdoar também o seu. Ou seja, o que ele fez pode servir a todos e de uma forma suficiente. Então ele se tornou um grande servo e como um grande servo se tornou um grande homem. Que bênção quando o que nós temos pode servir a muitas pessoas. E que triste quando o que nós temos só pode servir a nós mesmos. E dessa forma semeamos deserto à nossa volta. Hoje você é abençoado porque ele se tornou servo. Você é salvo porque ele se tornou servo. Você tem esperança no amanhã porque ele se tornou servo. Existirá um mundo de justiça e de alegria, de prazer, porque ele se fez servo. Ele agiu para nos dar isso. E nós não tínhamos nada para oferecer a ele. O mundo será diferente se você decidir servir. Com seu dom, seu talento, seu conhecimento. Começa a olhar para aquilo que Deus te deu e começa a ver, ter a visão de utilidade a isso. Há uma utilidade. Do que Deus da forma como Deus te fez. Não importa que talento que você tenha, ele é diferente do meu, ele é necessário. Agora precisa ser manifesto para que a sua utilidade seja conhecida. Há pessoas que vão levar o seu conhecimento para o túmulo. E o que servirá o seu conhecimento no túmulo? Por isso o Eclesiastes diz, tudo que vier a fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde você vai, não há obra, não há conhecimento algum. Há muitas pessoas que vão levar os seus recursos para o túmulo. Lembra dos faraós? Eram enterrados com suas fortunas. Sabe a que serviu as suas fortunas? Para os violadores de túmulos. Tornaram-se ricos. Eles mesmos permaneceram-se pobres. Você quer crescer, galgar maiores posições, ser reconhecido? Decida ser servo. E à medida que você se torna mais servo, você vai crescendo. Porque as posições nada mais é do que oportunidades mais amplas de se servir. Eu sou pastor dessa igreja, tenho a oportunidade de servir vocês como no ministério pastoral. Mas através do meu serviço, Deus me deu a posição de ser pastores de outros pastores no Brasil. Deus me deu a oportunidade de servir a mais pessoas. É assim, quanto mais nós servimos, mais graduados nos tornamos, ou seja, Deus vai nos confiar uma obra maior e maior e maior. Sabe por quê? Porque decidimos servir. Então os graus de posição nada mais é do que pessoas que decidiram servir e estão decidindo a servir mais e mais
e mais, e Deus vai dando amplitudes maiores para que esse serviço possa atingir mais pessoas. Mas ao contrário de pessoas egoístas, elas vão se tornando mais inclusas e reclusas e mais reclusas e vão acabar sozinhas. Mateus 20, 27 diz: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Você quer ser o primeiro? Seja servo. Comece a servir e você vai crescer. É verdade. Eu conheço a história de muitas pessoas bem-sucedidas profissionalmente. E uma delas a Bíblia registra, José. José foi um ótimo servo. Quando foi colocado como escravo, com excelência ele serviu. Foi colocado como prisioneiro, com excelência ele serviu. E porque com excelência ele serviu, Deus lhe deu o trono abaixo de Faraó. Pôde servir uma nação inteira? Não! O mundo conhecido inteiro da região. Porque aprendeu que servir faz dele uma pessoa útil e importante. Mateus 23, 11 e 12 diz: o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Deus reconhecerá o nosso serviço. Deus um dia olhará para nós e vai valorizar o ministério de servir que nós exercermos. Mas aqueles que sentarem e quiserem ser servidos, esses serão humilhados. Porque Deus dirá a eles: vocês tiveram como servir e negligenciaram, se tornaram acumuladores de talentos e de dons, e esqueceram que tudo que receberam de mim foi para que aqueles que não têm pudessem ser supridos. Como é bom ser abençoado com o dom de fazer bolo da irmã Leila. É uma bênção. Não é verdade? É um dom que Deus deu para ela. Agora, se ela não fizesse bolo, a gente não conhecia o dom. Mas que bom que ela usa o dom e ela faz o bolo. Não é verdade? A Regiara faz umas tortas, irmãos, que é uma bênção. Ela tem um dom. E não só os dons para essas coisas, e outros também. Uma bênção. Porque é dessa forma que as pessoas se tornam bênção para nós. É quando elas usam os seus dons e nós temos a oportunidade de experimentar da graça que Deus deu a elas. Elas são uma bênção. O mundo seria bem melhor. Sua casa seria bem melhor. Esta igreja será melhor se nós decidirmos ser servos uns dos outros. Porém, seu destino será doloroso se não for essa a decisão. Mateus 25, 30 diz um texto muito triste. Ele diz: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E ele usa servo inútil, porque servos todos nós fomos feitos. Mas quando não servimos naquilo para o qual fomos designados, somos inúteis. Me fala para mim, uma máquina de lavar que não lava, para que serve? Para nada. Tem que lançar onde? No lixo. O inferno será o lixo dos inúteis. Deus nos criou para sermos úteis, para fazermos alguma coisa uns para com os outros. Deus nos criou assim, mas aqueles que foram criados para ser máquina de lavar e não foram, serão jogados no lixo, porque são inúteis. Às vezes nós nos comportamos como sanguessuga. Sabe sanguessuga? Sanguessuga é um bichinho que você gruda em você, ele vai chupando o seu sangue. Chupa, 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 chupa. Quando ele fica cheio, o que ele faz? Ele cai. Não é assim.
Não deve ser assim. Nós somos criados para servir a Deus e servirmos uns aos outros. Amém? Aqui está a nossa glória, a nossa valiosa recompensa. Mateus 25, 23 vai dizer ao contrário do servo inútil. Ele vai dizer assim: disse-lhe o seu senhor, bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O que eu tenho é tão pequeno, mas é útil. E quando aquilo que Deus me deu pequeno, eu uso. Deus está dizendo, você está sendo fiel àquilo que eu lhe confiei. E porque você é fiel no pouco que eu lhe confiei, eu vou lhe colocar no muito. Então você quer chegar em posições altas? Sirva a Deus. Ah, pastor, eu não sei fazer nada. Não sabe fazer nada? Não tem erro de fabricação. Deus te deu capacidade para fazer alguma coisa. Use essa capacidade. Ah, como eu vou saber a minha capacidade? Começa a fazer alguma coisa e você vai descobrir a sua capacidade. Não leve o seu talento para o túmulo. Não leve os dons que Deus te deu para o túmulo, porque para lá não existe função nenhuma. Use agora. Existe talentos aqui, irmãos, que a gente ainda não sabe. Mas eles existem, porque Deus nos deu. Deus deu a cada um de nós um dom espiritual. Deus deu a cada um de nós um talento natural. Deus deu, porque é a forma que Deus cria as pessoas. Agora, pega o que Deus te deu e começa a servir as pessoas com isso. Não é verdade? Que bênção! Sirva! Eu conheço a doutora Gesi, uma bênção. Ela entendeu que o ministério dela de medicina é ministério de serviço. As pessoas lá, quando ela trabalhava, e eu fui lá no AMA, né? As pessoas brigavam para ser atendida por ela. Queriam que ela atendesse, sabe por quê? Porque ela servia. Não era só um paciente, mas era uma oportunidade que Deus estava dando a ela, e ela fala isso, de servir aquela pessoa com o dom que Deus tinha dado a ela. Serviu durante mais de 50 anos e não queria deixar de servir. Contrariada, ela foi tirada do serviço. 50 anos de profissão. Porque ela queria servir. E se você chegar até ela e fala, doutora Gesi, eu estou com um problema, ela já vai ter a receita. Até aqui, eu vou te dar uma receita. Te dou um tratamento, te dou um remédio. Porque ela entende que ela tem um dom para abençoar as pessoas. Descubra a bênção de servir. Mas para descobrir a bênção de servir, perceba o dom que Deus te deu e o talento que Deus te deu. Ele serve para produzir recursos financeiros, amém. Mas ele serve também para suprir necessidades. Amém. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado por sua palavra, que faz com que entendamos que todos nós somos igualmente importantes. Não importa que tipo de dons ou talentos tenhamos, todos eles foram nos dados para uma função única, servir o outro na necessidade que o outro tem. E obrigado porque existem dons e talentos em mim que podem ser úteis aos meus irmãos. Então, obrigado porque me dás, através deles, a oportunidade de servi-los. E o Senhor, então, me fez útil a eles. Que também eles percebam que o Senhor lhes deu dons e talentos, e que esses dons e talentos que o Senhor lhes deu é para torná-los úteis. Então, que eles sirvam ao Senhor, servindo as pessoas através desses dons. E que eles percebam que as oportunidades que surgem são oportunidades para que esses dons e talentos se tornem úteis. E quando nós pensamos desta forma, Senhor, não haverá falta alguma, porque com certeza o Senhor colocou aqui dons e talentos suficientes para que não haja necessidade alguma. Porque o Senhor sempre coloca as pessoas certas
nos lugares certos, porque o Senhor tem, através dessas pessoas, a visão de que as necessidades daquele lugar sejam supridas. E eu tenho certeza que cada pessoa que está nessa igreja, cada membro, cada frequentador desta igreja está aqui porque o Senhor deu a ele dons, talentos que são necessários às pessoas que aqui estão. Então que essas pessoas, Senhor, peguem agora os seus dons e talentos e diga ao Senhor: Deus, estão aqui meus dons, os meus talentos, e eu quero os usar para servir a essas pessoas que o Senhor tem colocado junto a mim. Porque não é coincidência. Essas pessoas precisam de mim, precisam do meu dom, precisam do meu talento, precisam do meu serviço. Me dê graça para agir para com ela de uma forma fiel para com aquilo que o Senhor me confiou. Que eu não seja um servo inútil, mas que eu seja um bem-aventurado servo, que foi fiel no pouco que lhe foi confiado e que terá a oportunidade de estar sobre o muito que o Senhor vai conceder. Ajuda-nos e nos desperta para o ministério de servir, para que assim possamos ser úteis ao Senhor e ao propósito que o Senhor tem. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Amém?